uma frase interessante, né? A frase era o seguinte: ainda encontro a fórmula do amor. Não vou cantar não, pode ficar tranquilo, né? Não vou cantar não. Já cantei muito hoje já, tá bom, né? Mas embora seja uma música do mundo, que não é referência para nós, nem como amor, nem como nada, mas esse conceito é interessante. O conceito de se usar uma coisa que é um termo técnico, né, ou científico, que é fórmula, para algo que é sentimental, um termo técnico para alguma coisa que é sentimental. Dentre os vários significados de fórmula, né, e vocês sabem que eu sempre uso um dicionário genérico da internet, porque aí qualquer um pode depois pesquisar e encontrar o mesmo resultado, né? Alguns significados dessa palavra fórmula são bem interessantes. Um diz assim: preceito estabelecido para regular qualquer ato, resultado de um cálculo, expressão de uma lei física, esquema que indica composição de uma combinação química, né, igual água, H2O, conjunto de, e aí um significado que é figurado, né, conjunto de indicações de elementos aptos a fornecer uma solução, um domínio preciso. E o significado que me chamou mais atenção foi esse aqui: maneira de se expressar, de agir conforme o uso, maneira de se expressar ou de agir conforme o uso. Ou seja, existe então um conjunto de expressões e de atitudes que, conforme o seu uso, pode me levar a um resultado pretendido. Esse é o conceito de fórmula, mas aplicado então às nossas vidas, aquilo que nós podemos fazer. Então, um conjunto de expressões e atitudes determinadas pode me levar a um resultado pré-concebido ou um resultado a ser alcançado. E isso também é interessante, porque nós sabemos, e principalmente o pessoal celebrando a motoristas tem aqui, muitos motoristas habilitados, a maioria, né? Então, todo mundo tem que ser habilitado, senão está errado, né? Todo mundo é habilitado. Se você é um motorista habilitado, você passou por uma autoescola. Se você passou por uma autoescola, você aprendeu a fazer o terror da prova. O que é? Baliza. Mas a baliza, fica rindo, né, Vivian? Mas a baliza tem uma fórmula certinha, não é? Tem aquela fórmula certinha, que quando você conhece ali os pontos, pouca coisa na autoescola, está sendo gravado, né? Depois eu vou cortar isso aí para os instrutores de autoescola. Tem um amigo meu que é instrutor de autoescola, Léo, desconsidera aí, né? E aí, se você seguir certinho como se faz uma baliza, você consegue colocar o carro na vaga. É certinho, é uma fórmula certa. Você olha, e você consegue. Estava dirigindo a Kombi da Central Trindade, aí eu tinha que ir no lugar ali no centro de São Gonçalo, e eu parei numa rua ali próximo ao colégio Clarianance, aquelas ruazinhas de cima ali, do altinho ali, e tinha uma vaga e tinha uma caçamba de lixo, né? E era a vaga da Kombi certinha. E aí, no lado oposto da rua, tinha uma senhora, assim, ó, escorada em cima do muro, só olhando, né? Aí eu parei, olhei para a senhora olhou para mim, olhou para a vaga com aquela cara: não vai dar, né? Aí eu: Senhor, né? Autoescola, autoescola. Aí apliquei a fórmula, meus irmãos, de primeira, coloquei na vaga, certinho. Olhei para a mulher, falei assim, ó: tá de bobeira comigo? E fui embora, porque a fórmula dá certo, a fórmula
aplicada de maneira correta, ela dá muito certo. A receita é um dos sinônimos também de fórmula, né? A gente acha que fórmula é uma coisa só para químicos, para físicos, né? A fórmula então se aplica na nossa vida cotidiana. A fórmula é uma espécie de receita. Então a receita culinária também é uma fórmula. É quando você pede para a tua esposa, faz aquele negócio para mim e tal, ela vai lá, vai na internet, pega o quê? A receita, a fórmula. Geralmente dá certo, é ou não é? Posso ouvir um amém? Posso ouvir também um nem tanto? Que às vezes está errado, né? Mas de vez em quando não, sempre lá em casa, amor, te amo, lá em casa sempre dá certo, aplicando a fórmula sempre dá certo. E nós podemos então pensar, a partir desse ponto, se um conjunto de atitudes e de expressões da minha vida podem ser fórmulas para as coisas dentro da minha vida cristã, dentro do convívio da sociedade, dentro das coisas que eu quero como crente em Cristo Jesus, como um interessado no Evangelho, como alguém que quer caminhar, como alguém que está aqui nessa noite para receber alguma coisa. E eu fico pensando, se existe uma fórmula para tantas coisas, qual seria então a fórmula da santidade? Qual é a fórmula da santidade? Quais são os conjuntos de atitudes, o conjunto de atitudes e de expressões que eu posso então me habituar, que eu posso fazer na minha vida, que eu posso criar o hábito para que então eu possa atingir a santidade? Qual seria então a fórmula da fé, que às vezes é tão difícil para nós praticarmos a fé, entendermos que os conceitos de fé que a Bíblia nos ensina são reais e são verdadeiros, mas qual então é a fórmula da fé? E qual então seria a fórmula da comunhão? Quais são os conjuntos de atitudes, de pensamentos que poderiam então ser como se fosse uma fórmula da comunhão? Eu agindo, eu falando desse jeito, eu tomando alguma providência, eu utilizando uma determinada fórmula, não tem jeito, eu vou chegar a uma comunhão que seja agradável. Então, como eu faço? Qual é a fórmula para que aspectos da minha vida espiritual, qual é a fórmula, quais são as atitudes, o que eu devo fazer para ter uma vida espiritual relevante no sentido de que o Senhor tem me visto, e a Bíblia diz que o próprio Jesus disse que Ele procura adoradores, né, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não é isso que está lá em João 4? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quais serão os aspectos da minha vida espiritual, os aspectos da minha vida que eu posso modificar para assim ter um caminho, uma fórmula, uma receita para uma vida espiritual relevante? Então, do ponto de vista em que Deus me olhe e talvez e pudesse usar comigo a mesma expressão que Ele usou como Jesus: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que traduzido para o português é: moleque, garoto bom, né? Quando teu filho acerta, você fala: garoto bom. Quando ele erra: meu filho, minha filha é assim. Mas quando acerta, moleque, isso aí, meu filho. Se aplica a você, tá bom? Você, meu amigão, isso aí. Então, o que eu posso fazer para agradar a Deus, para ter uma vida espiritual relevante no meu relacionamento com Deus, mas uma vida espiritual relevante também com o meu próximo, as pessoas do meu convívio? Quais são os conjuntos ou conjuntos de atitudes e expressões que eu posso ter para que eu tenha uma vida espiritual relevante em todos os aspectos? Eu quero convidar então, já que nós estamos aí no mês da música, você abra a sua Bíblia no Salmo 100.
tem uma má e uma boa e uma má notícia. A má notícia é que nós vamos ler o salmo inteiro. A boa notícia é que ele só tem 5 versículos, então fica tranquilo, né? Salmo 100, salmo que nós sabemos de cor, que nós cantamos, né? E o salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos, na minha versão que está todas as terras, mas talvez na sua versão, que é mais interessante para o conceito que nós vamos trabalhar hoje, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Vamos ler juntos o versículo 5? Vamos lá? No 3, em 3 e... Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Senhor, em nome de Jesus, que verdade maravilhosa, Pai, porque a Tua palavra, que se revela de geração em geração, chegou até nós, e nós queremos, Senhor, que o Senhor revele ainda mais para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. O Salmo 100, ele faz parte de um conjunto de 5 salmos, que começa no Salmo 95, né, e termina no Salmo 100, e esse salmo ele tem então uma pegada, um tema comum, que ele é bem alegre, né, e tem essa pegada de alegria, de comunhão, do reconhecimento como Deus, como o supremo governante, como aquele que é o gestor de toda a criação, que é o administrador de todas as coisas, o Deus que fez então a aliança com Israel, mas que também chega até os nossos corações, até as nossas vidas, através da pessoa de Jesus Cristo. No tema central desse salmo é então o Senhor reina. Ele é o mais curtinho desse conjunto de salmos, mas ele tem uma visão bem ampla de culto, de adoração a Deus, que caminham então durante esse salmo, o reconhecimento de que Ele nos criou, de que nós somos seus, mas que Ele também é o meu Deus, o privilégio de oferecer a Ele então ação de graças e glórias pelo seu nome, pela sua bondade, pela sua eterna fidelidade. Sobre isso tudo fala esse salmo, mas eu queria trazer para você então algo que está dentro desse salmo, algo que eu já tenho pensado há muito tempo, que é, na verdade, uma fórmula, uma receita que me leve a ser um cristão completo. O que eu preciso para ser um cristão completo? Como Paulo diz, né, irrepreensível. O que eu preciso fazer? Qual é a fórmula, então, para que eu seja um cristão completo? Ou o que é essencial para a minha vida cristã? Essencial é uma palavra interessante. Essência, o que é essencial para a minha vida cristã? Se nós pensarmos, então, numa fórmula, né, a qualquer coisa que se tire de uma fórmula, por exemplo, a fórmula da água, se você tirar o oxigênio, não é mais água, porque o oxigênio ele é essencial para que a água seja água. Então, o que é essencial para uma vida cristã completa? Que se eu retirar, o cristão vai deixar de ser um cristão, por assim dizer, porque está faltando alguma coisa na sua essência. E eu pensei durante muito tempo sobre isso. Não quero dizer que isso seja a verdade absoluta da sua vida, da minha vida, mas é algo que nós vamos trabalhar aqui nessa igreja. Já estamos trabalhando aqui nessa igreja, e eu quero trabalhar muito mais sobre isso, porque eu não quero que nós sejamos cristãos da Shopee,
não é isso? Cristãos superficiais, cristãos que têm um lado cristão e um lado mundano, e a gente sabe que isso não funciona. E o que eu tenho pensado durante muitos anos são essas três palavras que estão aqui: adoração, comunhão e serviço. São três coisas que são essenciais para a sua vida cristã, e eu quero que você pense nisso mesmo. Essa é uma fórmula proposta para que nós tenhamos uma vida cristã relevante diante da sociedade, diante de Deus e diante do próximo. E eu fiz esse logotipo aí, né? E tem ali a mãozinha adorando, tem a mãozinha na engrenagem, né, que é o serviço, e tem a mãozinha dada ali, que é a comunhão. Quem estava aqui de manhã, não vale responder, né? Mas quem estava aqui de manhã já sabe. Se você não veio de manhã, venha, o culto de manhã é uma bênção, tá bom? Só para fazer esse pequeno merchan. Mas, quem sabe, mais ou menos, o que tem aqui na nossa igreja, que tem essa forma geométrica? Ali, ó, ali em cima, verdinho. Quem? Hã? O pátio da igreja. Foi você que falou, Naila? Você estava aqui de manhã, Ângela? Tá bom, é isso aí. Significa aquele piso do pátio, que se nós analisarmos ali, eles são diferentes. Cada um é de um jeitinho, eles têm o mesmo formato, mas cada um é de um jeitinho, né? Um não é igual ao outro, todos eles são diferentes, como se fosse uma impressão digital. E por que, pastor, que você colocou como símbolo algo que está no pátio? Porque essas pedras, esse piso, ele faz parte da igreja, o templo, e nós fazemos parte da igreja que é viva, em nome de Jesus. Essa semana, eu tirei a sexta-feira, né, para fazer uma coisa interessante, que eu já estava pensando também no dia de hoje, e a gente tem uma fórmula, né, para acabar com esse matinho que fica nascendo em volta desse piso, né? A fórmula é 1 quilo de sal, meia garrafinha de vinagre e meia garrafinha de detergente, e dá certo, está tudo sequinho ali. E eu vim aqui na sexta-feira, fiz a fórmula e fui jogando ali nas brechinhas do piso. E enquanto eu estava fazendo isso, me deu uma vontade de orar por você, me deu uma vontade de orar pela igreja, e eu estava pensando, sabe, Senhor, se nós somos parte dessa obra, que eu já preguei sobre isso na primeira mensagem que eu fiz aqui, em 2021, Lena me lembrou disso essa semana, primeira mensagem. Sabe, se nós somos parte dessa obra, se nós somos como esse piso, se nós somos diferentes, mas nós precisamos nos encaixar para que a nossa vida floresça, para que a nossa vida cristã floresça. E eu matando o mato, eu pensando e orando assim, Senhor, mata também, Senhor, qualquer problema que tenha entre nós, Pai. Mata, Senhor, aquelas coisas do passado que vêm a nos afastar. Mata, Senhor, aquilo que está nos enfeiando como igreja do Senhor. Pai, retira de dentro de nós toda a mágoa, tudo aquilo que não provém de Ti, toda a erva daninha, toda a maldição vinda do inferno, que não queira você, que não acha que seja diferente, toda a maldição para a igreja vem do inferno. Então, Pai, resgata a nossa união, Pai, resgata, Senhor, a nossa uniformidade, Senhor, porque embora nós sejamos diferentes, nós estamos compondo, nós somos parte da igreja do Senhor, e nós estamos juntos uns dos outros. Um pisozinho só não faz nada, mas todo mundo ele consegue cobrir uma área, todos os pisos, então, eles cobrem ali uma área que é algo marcante na nossa igreja. Eu me lembro que quando eu vim aqui em Jardim Progresso, na primeira vez, eu tinha 15 anos de idade,
e eu me lembro que algo que me marcou foi esse piso. Que piso legalzinho, que coisa bonitinha e tal. Então, assim como aquele piso, ele está ali diferente, mas cumprindo o seu propósito, que nós também somos cristãos, somos diferentes, mas que em nome de Jesus, juntos uns dos outros, nós possamos cumprir o nosso propósito. A parte da obra do Senhor que nos cabe enquanto igreja nesse tempo. Sabe, queridos, o Salmo 100, ele fala lá no versículo 1, todos os moradores da terra. E o salmista, ele, claro, escreve de uma forma poética, e a interpretação literal desse texto é que todas as pessoas do mundo possam, então, celebrar o Senhor, se alegrar no Senhor, né? Mas o salmista, ele usa esse termo, moradores. Quando se fala em moradia, talvez não no tempo do salmista, mas no nosso tempo, nós pensamos em casa. Se pensamos em casa, pensamos em família. Talvez, então, para a nossa realidade, a questão da coletividade esteja, então, intrínseca nesse texto. Nós que somos, então, habitantes dessa terra, nós que temos o convívio, não é para uma palavra, não é para todos os indivíduos, não para pessoas individuais, mas o salmista, então, fala num aspecto coletivo, num aspecto de moradia, para que todos nós sejamos, então, adoradores e possamos celebrar ao Senhor. E nós, então, pensamos sobre essa comunhão. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da Igreja Jardim Progresso, celebrai com júbilo ao Senhor todos aqueles que moram aqui na rua Petrópolis, celebrai com júbilo ao Senhor a mim, a meu vizinho, celebrai com júbilo ao Senhor as pessoas do meu pequeno grupo, celebrai com júbilo ao Senhor, Igreja do Senhor reunida na comunhão do corpo de Cristo, adorando tão lindamente conforme vocês adoraram ao Senhor. Então, celebre ao Senhor na beleza do convívio com o próximo, celebre ao Senhor na beleza do convívio com o seu irmão, na comunhão com o seu irmão, na adoração, naquilo que o Senhor tem nos dado. Então, dentro dessa questão de adoração, está focado, então, os aspectos do nosso relacionamento com Deus. Adoração não é só o período de adoração aqui, que faz parte, então, de uma vida de adoração, mas adoração é tudo aquilo que eu faço que honra ao Senhor. Quando se pensa em adoração, realmente se pensa em alguém prostrado, adorando. Então, tudo que eu faço, tudo que eu tenho, ele então deve se prostrar diante da vontade do Senhor em toda a minha vida, e isso se caracteriza, então, uma vida de adoração. Se nós tirarmos a adoração da vida do crente, ele não é mais um crente, por assim dizer. Dentro dos aspectos da adoração, então, está a minha vida devocional, está o discipulado. Dentro do aspecto da adoração está a EBD. Dentro do aspecto da adoração está o Celebrando a Recuperação. Dentro do aspecto da adoração estão os grupos e os momentos de intercessão da nossa igreja. Dentro do aspecto da adoração está o seu momento de oração, então, particular ou coletivo. Dentro do aspecto da adoração está todo aquilo que confere o seu relacionamento com Deus, aquilo que te liga particular ou coletivamente a Deus. Isso é a adoração, não só um momento. Graças a Deus, a adoração é uma vida que se rende ao Senhor. Então, nós temos esse aspecto da adoração. Nós temos, então, a ciência de que o crente sem adoração não é crente. Desculpa te falar isso. O cristão sem adoração é igual a água sem oxigênio, o carro sem roda, a bicicleta sem freio. Meu irmão, não vai dar certo. A adoração faz parte do que nós somos.
juntamente com esse aspecto da coletividade, de estarmos juntos uns dos outros, a comunhão faz parte daquilo que é essencial às nossas vidas, como eu disse, todos os moradores, todo esse aspecto de coletividade, mas o salmista me diz ainda mais, no versículo 3, nós somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Aquele povo que se chama pelo nome de Deus, o povo de Deus somos nós, temos um dono, temos alguém que nos colocou juntos, não é isso? Como ovelhas do seu pasto, aquelas que pertencem a Ele, mas não só pertencem como escravos, mas também são cuidadas por Ele. E aí quando quando o salmista usa essa expressão, eu fico pensando o que nós como ovelhas do seu pasto, então podemos dar a esse Senhor que cuida de nós todo o tempo. Dentro desse aspecto da comunhão, eu imagino que Deus nos colocou como povo seu, para que nós pudéssemos andar distantes uns dos outros. Deus não nos colocou e não se revelou e não revelou a nós que nós somos o seu povo, para que nós andemos distantes uns dos outros. Eu vi uma vez o João Alexandre, um cantor que eu gosto bastante, um excepcional violonista, um camarada fora da curva. Ele diz o seguinte: o exército de Deus é o único que deixa os seus feridos para trás. Isso é triste, mas é verdade. O exército de Deus é o único que deixa os seus feridos para trás. Mas o Senhor não nos chamou para vivermos uma vida separada. Existe então um movimento de crentes que não querem mais vir à igreja, que querem ser apenas ministrados pela internet. A internet é uma bênção, sabendo usar, mas nada substitui a comunhão do povo de Deus. A internet, o YouTube, alguém vai ver esse culto também no YouTube, né? Que você é no YouTube, vem aqui também na igreja. O YouTube não é o braseiro é aqui. É aqui que nós nos aquecemos, é aqui que nos revigoramos na comunhão do Senhor. A comunhão faz parte daquilo que eu quero ser como cristão. A comunhão então faz parte da fórmula para que eu seja um cristão relevante nesse tempo. E eu não posso falar isso apenas do meu entendimento a respeito do texto, mas vamos então ler lá em 1 João 3:10, a manifestação dos filhos de Deus, né? 1 João 3:10, diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então pode ser que até agora você tenha achado que eu estou sendo um pouco radical em dizer, se você não tem comunhão com seu irmão, então desculpa, você não é o cristão. Mas olha só, João então ele é mais radical do que eu. Eu estou sendo então ameno perto da palavra de Deus, porque ele diz que se eu não amo o meu irmão, eu não sou de Deus. E esse amor, o amor para com o meu irmão, é aquele amor de filantropia, o amor filhos, o amor diferente do amor que eu sinto pela Cláudia, e diferente do amor que Deus sente por mim, é o amor que nós sentimos um pelos outros, é o respeito, é o convívio, é a capacidade de nos encaixarmos como crentes em Cristo Jesus, para que a obra seja perfeita. É por isso que eu orei tanto por vocês nessa semana. Senhor, tira dentre nós tudo o que nos atrapalha a sermos bonitos como crentes em Cristo Jesus, e sermos então bonitos na coletividade. Eu sei que é difícil para mim ser bonito, mas quando eu estou perto de vocês, quando eu estou junto da igreja do Senhor, nós somos lindos pela comunhão e pelo amor que nos une. Mas se você ainda assim não acredita em mim, e nós temos estudado aqui nas quintas-feiras as cartas de João, e João ele é bem taxativo, é uma coisa ou é outra, não existe meio termo. Aquele que não ama o seu irmão, então não é de Deus. Mas então, para completar essa ideia, o outro texto de 1 João, agora no capítulo 4, 1 João 4, versos, a partir do 19,
1 João 4, a partir do 19. E diz assim a palavra do Senhor: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 21, que palavra interessante, mandamento. Mandamento é algo que precisa ser cumprido. Então, mandamento é uma ordem. O mandamento precisa ser cumprido. Eu canso de falar isso aqui nas classes discipuladas, no EBD, que nós somos muito craque em pegar aquilo da Bíblia que é histórico, que é circunstancial, aquilo que é uma descrição do que foi feito e transformar num mandamento. E os mandamentos mesmo, nós não cumprimos. Nós somos donos de fazer isso com a palavra de Deus. Às vezes pegamos alguma coisa que é circunstancial lá do passado, que algum sacerdote foi lá e ungiu alguma coisa, e você, nós precisamos ungir aqui também, nós precisamos carregar a arca também, nós precisamos montar uma tenda também. Mas não é isso, porque aquilo é circunstancial. É para o conhecimento, para que se preparasse a vinda de Cristo. Nós transformamos algo que é circunstancial em mandamento. Mas o mandamento mesmo, nós não cumprimos. Que espécie de crente somos nós que não cumprimos os mandamentos? As ordens do Senhor, e o mandamento é esse: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Porque o crente sem comunhão, ele não é crente. O cristão sem comunhão, ele não é cristão. O salmista, então, vai me falar sobre o terceiro aspecto, que é o serviço, né? E ele diz: servir ao Senhor com o quê? Servir ao Senhor com alegria. Sabe, queridos, eu gosto muito de servir ao Senhor. E eu entendo que o serviço ao Senhor vai me trazer alegria. Eu não vou servir ao Senhor e vou ficar vazio. Sabe, querido, se você não tem amor pelo seu irmão, se você não tem uma vida de adoração, de intimidade com Deus, e você só tem o serviço, desculpa, você também não é um cristão completo, embora você faça muitas coisas pela igreja. Você pode dizer, olha, fui eu que coloquei esse piso. Você pode dizer, sou eu que troco as lâmpadas. Sou eu que toco a guitarra. Sou eu que faço isso. Sou eu que encho o batistério aqui no dia do batismo. É legal, bacana. Mas se for só isso, é um ativismo. Não é isso? Porque o serviço ao Senhor precisa então estar acompanhado do seu relacionamento com o próprio Deus e do seu relacionamento com o próximo. Eu não posso servir ao Senhor se eu não consigo servir ao meu irmão. Você percebe isso? Eu não posso servir ao Senhor se eu não consigo olhar para o meu irmão e servi-lo também com alegria. O serviço faz parte da vida cristã. Algo que me marcou muito nas últimas semanas, e com certeza marcou a igreja toda, foi o sepultamento do professor Delcio. E já contei isso aqui, talvez nem todos estivessem aqui. Eu cheguei no local do sepultamento e tinha muita gente querendo falar, muita gente querendo prestar homenagens devidas ao professor Delcio. E como ele faz falta ali naquela região ali, está aqui, não vê-lo ali, também é difícil. Mas aí eu perguntei, acho que eu perguntei a Betinha, perguntei a alguém, qual o hino que ele gosta, para a gente cantar aqui como homenagem a ele, né, uma última homenagem ao professor Delcio aqui no momento do seu sepultamento, do culto de gratidão pela vida dele. Qual é o hino que nós vamos cantar? E aí uma palavra me veio à mente: serviço. Aí eu falei com o Paulo, como é que mesmo, qual é o número daquele hino lá do serviço, Paulo? Aí Paulo me falou, porque até agora eu não sei, 410. 410. Beleza. E o que tem a ver um sepultamento com o serviço? E aí nós cantamos
esse hino, né? No serviço do meu rei, eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. A segunda estrofe diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio todo o mal, no serviço do meu rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso, decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei. E o coro, né? No serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Vamos de novo? Só o estribilho? Vamos lá? No serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom rei. Olha, que adjetivos que esse hino usa para quem serve ao Senhor: satisfeito, abençoado, obediente, corajoso, jubiloso, consagrado, venturoso e decidido. Sabe por quê? O serviço ao Senhor faz parte daquilo que o cristão é. Nós somos os braços, as pernas, nós somos a voz profética de Deus nesse tempo. Pastor, por que a voz profética? Porque profecia é falar da parte de Deus. Nós somos o sacerdócio real, nós somos os profetas desse tempo, nós somos o povo escolhido, nós somos e temos a capacidade de ser o que Deus planejou para nós, servi-lo com alegria, servir ao Senhor com alegria. E a alegria faz parte do serviço. Eu acredito nisso, que servir ao Senhor, eu vou lá, eu vou hoje, imagina se os diáconos chegassem e falassem, hoje tem ceia, não estou afim de servir. Você imagina se o ministério de louvor falasse, hoje tem que tocar, eu não estou afim de tocar. Mas nós sempre estamos afim, porque no serviço do nosso rei, nós somos felizes. Sabe, queridos, eu percebi então, depois do sepultamento, conversando com a família, que essa música era então a síntese da vida cristã do professor Delcio. A filha dele falou comigo, a filha dele disse, pastor, aquela música foi assim, é o que o meu pai era, é o que meu pai era. E vislumbrando o exemplo dele, ainda é, porque nós lembramos que no serviço do nosso rei, nós somos felizes. Sabe, queridos, eu quero te desafiar ao que você observe então a sua vida de adoração, que você remonte a sua vida de comunhão e que em nome de Jesus você se encha de coragem e de disposição para viver então uma vida de serviço, adoração, comunhão e serviço. A adoração, meu relacionamento com Deus, comunhão, o meu relacionamento com o próximo e serviço, aquilo que eu posso fazer para o meu próximo e para Deus. Aquilo que eu posso fazer para Deus através de abençoar o meu próximo. Aquilo que eu posso fazer para o meu próximo, então, servindo a Deus, e está tudo, então, na mesma panela. Adoração, comunhão e serviço. Eu tenho um projeto, talvez a gente chegue lá. Eu tenho um projeto de fazer, então, uma camisa, sabe? Uma camisa bonita, escrito, ou talvez com esse logotipo, ou com alguma outra coisa, que simbolize, assim, você, crente em Cristo Jesus,
que chegou à conclusão, caramba, realmente, eu consigo ter uma vida de oração, eu consigo ter uma vida de comunhão, eu consigo ter uma vida de serviço. Pastor, eu quero uma camisa. E meu pensamento é que daqui a pouco a gente olha assim para a igreja e nós tenhamos toda a igreja vestida assim, com essa concepção, adoração, comunhão e serviço. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar a respeito disso. Eu quero te chamar a pensar sobre isso, a fórmula para uma vida cristã completa, a fórmula para uma vida cristã que seja relevante. Primeiro, a adoração. Segundo, a comunhão. Terceiro, o serviço. Se você está faltando algum desses três, me desculpa, meu irmão, não é, mas eu tenho uma boa notícia, pode ser. Se não é, pode ser. Então, religue-se ao Senhor. Onde na sua vida você tem se afastado do Senhor, religue-se a Ele, religue a sua vida de oração, aquele momento de intimidade com Deus, aquele momento também coletivo, aquele momento que vai te trazer crescimento e conhecimento da palavra do Senhor. Há quanto tempo você não frequenta uma EBD? Há quanto tempo você não procura se informar das coisas de Deus e da sua palavra? Há quanto tempo você não procura entender a sua palavra? Uma vida de adoração começa quando eu aceito a Jesus como Salvador e não vai terminar nunca mais. Eu posso dizer que não vai ter fim, porque a adoração, ela é eterna. A adoração é eterna. Nós temos aqui muitos crentes em Cristo Jesus, adoradores em potencial, mas às vezes não adoradores na realidade da sua vida. Mas se existe alguém aqui, em nome de Jesus, a igreja já está orando, que não pode ter uma vida de adoração porque ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, você pode fazer isso nesse momento. Você pode fazer isso nesse instante, dizendo: pastor, eu quero ter uma vida de oração, de adoração, eu quero começar a ter essa vida, eu quero aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. E assim então está aberta a porta, os portões da adoração para a sua vida, os portões do relacionamento com Deus. Se existe alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, você pode fazer nessa noite. Você pode levantar a sua mão aí no seu lugar, ou você pode procurar a pessoa que está ao seu lado, dizendo: eu quero ser um adorador, eu quero aceitar a Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já está atuando neste lugar, eu creio que o Espírito Santo de Deus já está atuando no seu coração. Se você deseja isso, você pode fazer isso, ainda essa noite, não deixe de fazer. Mas nós, crentes em Cristo Jesus, que aqui estamos, que já o aceitamos como Salvador, às vezes há tanto tempo, às vezes há pouco tempo, mas aí, irmão, o que falta para a sua vida de adoração? O que tem faltado na sua vida de oração? Ore ao Senhor, coloque-se diante do Senhor. O que tem faltado para ser um verdadeiro adorador? O que tem faltado para ser encontrado, então, como um verdadeiro adorador? Eu não quero e não preciso saber, mas você está diante do Senhor dos Senhores, aquele que te conhece, aquele que sonda o teu coração, conhece todas as facetas da sua vida, e não adianta se esconder dele. O que falta na sua vida de adoração? Olha o Senhor com esse propósito, com o propósito de adoração. Senhor, abre então os nossos olhos, abre os meus olhos, abre os olhos dos meus queridos irmãos em Cristo Jesus, para que possamos entender que na nossa vida de adoração está faltando alguma coisa, e eu quero completá-la, porque eu entendi nessa noite que um crente sem adoração não é um crente de verdade, em nome de Jesus. Queridos, o que podemos dizer sobre a comunhão? O que falta então na sua vida para que você tenha uma vida de comunhão plena diante do Senhor? Quais são os seus relacionamentos que estão desgastados, quebrados, que não permitem que você então seja um cristão pleno, completo diante do Senhor? O que está faltando na sua vida de comunhão? A minha oração é que, assim como a fórmula que eu usei, matou ou mata, tem matado aquele matinho entre aquelas peças de piso,
Quebra, Jesus, de pensamentos que não vêm de ti, Jesus, Pai, eu que te peço nessa noite. Mas também, Pai, que falta para que a minha vida de serviço seja mais efetiva. Eu quero ser o céu, eu quero ser aquele que serve, eu quero ser aquele que trabalha, sabe, Pai? Eu tenho uma vida de adoração, sabe, Pai? Eu consigo também com os meus irmãos, eu não consigo fazer algo que acrescente a igreja do Senhor nesse tempo. O Senhor não te chamou para ser um aquecedor de banco. O Senhor não te chamou para ser alguém que só vem aqui no domingo à noite e vem. O Senhor te chamou para servir e servir com o talento que você tem, com a habilidade que você tem. Você pode ser para servir ao Senhor com alegria e com qualidade nesse tempo de escassez, de fome, que as pessoas não querem mais servir ao Senhor. As pessoas só querem receber, só quem recebe, só quem recebe. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Se você quer isso, se você quer ter mais uma vida de adoração, se você quer fazer, se você quer ter mais comunhão, fique de pé no seu lugar, nesse esquisito. Senhor, Fique de pé no seu lugar, vamos cantar. quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou. Com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão
outros, como nós, Senhor, precisamos servir e como nós é que precisamos te adorar. O Senhor não precisa da nossa adoração, mas a nossa adoração nos torna mais perto de ti. É isso que nós queremos, ficar mais perto de ti. Senhor, ajuda-nos, Senhor, nesse desafio. Ajuda-nos, Senhor, a aplicarmos essa fórmula em nossas vidas todos os dias, porque só o domingo, Pai, é muito pouco para estar na tua presença. Senhor, só o domingo não é nada para estar diante da tua presença. Senhor, dá-nos sede, fome de ti todos os dias. Aplica, Pai, essa fórmula em nossas vidas, para que possamos crescer diante de ti em tudo que fizermos. E nós cremos, Senhor, que a igreja não vai parar. Nós cremos, Senhor, no suprimento material, mas também no suprimento humano daqueles que querem te servir nesse tempo, porque o nosso tempo vai passar e nós não podemos olhar para trás e dizer: não fizemos nada pela obra do Senhor. Afasta de nós esse destino, que nós possamos olhar para as nossas vidas e falarmos, talvez como Paulo, nós nos deixamos gastar, nos gastamos e nos deixamos gastar pelo Evangelho. Mas nessa noite nós temos essa discussão. Nós queremos que nos gastar pelo Evangelho de Cristo Jesus por uma vida de serviço. Senhor, abençoa e refaz os laços de comunhão, Pai, da nossa igreja. Refaz os laços de amizade outrora perdidos. Senhor, tira tudo do nosso meio, Pai, de entre nós, para que nós possamos viver uma comunhão que te agrade. E acima de tudo, Pai, que a nossa adoração, que a nossa vida de adoração seja uma constante a todo momento, em qualquer lugar e em todo lugar. Não deixemos de ser adoradores. Que essa fórmula,